Graça e paz. Hoje eu quero te fazer uma pergunta e provavelmente tu já acha que sabe a resposta. A pergunta é o seguinte: você realmente conhece Jesus Cristo? Quando eu pergunto isso, a resposta geralmente é sim, porque provavelmente em algum momento você ouviu falar sobre Jesus. Seja em casa, seja na sua criação, seja na igreja, seja no ambiente que tu foi criado, seja no colégio, na escola. Independente da circunstância ou cenário, quase sempre a resposta para essa pergunta é sim. Isso acontece pois o Brasil é baseado, ele é fundamentado num senso moral cristão. Hoje em dia isso está se perdendo. Mas em algum momento da sua vida, você já ouviu falar de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que talvez o Jesus que te foi apresentado, ou o Jesus que tu conheça, ou pensa que conhece, não é o Jesus que a Bíblia nos trata, que a Bíblia nos apresenta. Na escola é apresentado um Jesus histórico, um homem, o Jesus da história, um líder religioso famoso, mas não muito mais que isso. Não é tratado o lado espiritual, mas sim o lado humano. Algumas pessoas conhecem Jesus como o cara da cruz, que alguém que morreu, foi enviado de Deus para salvar os pecadores, mas não entendem muito bem como isso aconteceu ou o que isso significa. Outros pensam que Jesus é uma espécie de guru, ou simplesmente foi só mais um profeta. Uns até entendem que ele era o Messias. Uns pensam que Jesus tinha alcançado um tipo de poder místico, ou outros pensam que ele era um ser evoluído, aonde alcançou uma evolução espiritual plena. Outros veem Jesus como um espírito ou fantasma. Uns dizem que Jesus é um anjo, outros chegam a falar que ele era só um homem comum. Outros chegam a até falar que ele era de outro planeta, um ET. Alguns acreditam na historicidade de Jesus, mas tentam explicar seus milagres de maneira física ou truque de mágica. Outros dizem que é só uma história. Outros pensam que Jesus é um ser criado, colocando ele no mesmo nível de Buda ou outros líderes. Alguns acreditam que Jesus é um ser divino e veio sim ao mundo, mas veio simplesmente para nos mostrar como ser seres humanos melhor, e não acreditam muito bem no fato da salvação, dele ser o Salvador, dele ser o único mediador, ou pelo menos tem uma visão distorcida a respeito disso. Alguns pensam que Jesus é importante, mas que a salvação está em nós, no nosso fazer, nas nossas obras, e que Jesus é só um exemplo, colocam Jesus como um amuleto, uma chave para acionar essa essência que já está em cada um de nós. Mas o que todas essas ideias de Jesus têm em comum é de dividir o Jesus homem, o Jesus histórico, do Jesus Cristo, o Jesus divino. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Paulo, ao escrever Colossenses, ele bota corporalmente, ele introduz a palavra corporalmente. Justamente porque existia um grande crescimento numa ideia de Jesus que não era verdadeira. Uma ideia de que Jesus era só um ser espiritual. Então ele nesse versículo ele já deixa claro que ele veio sim em corpo, em carne. Isso significa que Deus se manifestou em carne, corporalmente. Ele veio ao mundo em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Habitou entre nós. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes
se esvaziou, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma humana, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus assumiu a forma de servo na figura humana, se humilhou, sofreu, viveu e morreu. Amou, perdoou, curou e ressuscitou. E ele ressuscitou em um corpo físico, um corpo humano, mas revestido de glória e majestade, divinamente perfeito e incorruptível. Em João 1, versículo 10, diz assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Cristo veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, o desprezou e humilhou. Amou mais a si mesmo, mais a si próprio. Os seres humanos amaram mais a si mesmo do que o autor da vida. Apesar de nenhum homem, nenhum ser humano merecer ser salvo, nenhum homem mereça ser salvo, Jesus nos amou, Deus nos amou a ponto de se fazer em carne e sacrifício por nós, pecadores. Em Romanos, capítulo 3, 23, diz que, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Não tem como te salvar por conta própria. Nós não somos merecedores de coisa alguma, pois todos nós somos pecadores. E a única maneira de nos reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, por amor, se entregou à morte, pois Deus é justo e santo, e não compactua com o pecado. E o preço do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, sem pecado, morreu no lugar dos pecadores. Seu sacrifício é perfeito, completo e eterno. Jesus Cristo, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Um sacrifício único e perfeito. Deus santo, perfeito, completo e eterno, ele é incapaz de compactuar com o pecado. E a santidade de Deus, comparado com o pecado do homem, o pecado do mundo, ele choca e isso causa uma ira. A ira de Deus. Ira não é uma raiva, não é uma birra da parte de Deus. Ira é esse choque entre a santidade e o pecado. E a santidade não aceita o pecado. Então, para isso, para esse pecado, haver essa reconciliação entre Deus e a humanidade, Deus e o homem, precisaria de um sacrifício, precisaria da morte, pois o preço do pecado é a morte. Então, Jesus morreu para pagar esse preço. Para esse preço ser pago para todos os que creem nele. E esse sacrifício, ele é perfeito, ele é completo e ele é eterno. Em Hebreus 9, 27, diz que, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou julgamento. Isso significa que nós não vamos voltar a reencarnar de novo para pagar preço ou tentar pelas obras e evoluindo espiritualmente até chegar na nossa redenção e salvação. A Bíblia diz que a nossa redenção está em Cristo, nossa salvação está nele, não em nós. Nós não somos justificados por nossas obras, mas a nossa justificação, a declaração de justiça está na mão de Cristo. Ele se propiciou dos nossos pecados, ele pagou, ele expiou nossos pecados através do seu sangue, da sua morte, do seu sacrifício. E através disso nós fomos justificados para Deus. Mas como obter esse selo de justificação? Esse selo da nossa justificação com Deus? Isso acontece através da fé. Através da fé nós temos acesso a essa graça. Se você quiser ler depois, Romanos capítulo 13, do versículo 20 ao 26, vai falar muito bem sobre isso. E essa justificação, ela é como se fosse uma carta, um selo, uma marca no cristão.
uma marca naquele que tem fé em Jesus Cristo. Mas não é no Jesus que talvez você conheça, que foi citado lá no começo do vídeo, mas nesse Jesus, no Cristo, no Jesus Cristo que a Bíblia nos apresenta. No versículo 28 de Hebreus, e assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Isso significa que Jesus, o seu sacrifício foi perfeito, completo e eterno. E ele vai aparecer uma segunda vez para salvação daqueles que esperam nele. Hebreus 9, 27 e 28, fica claro que a nossa chance, nossa oportunidade de salvação está no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Nossa esperança na vida eterna está nele. E só podemos alcançar enquanto estivermos vivos, pois não retornaremos, nem teremos outra maneira de salvação fora de Jesus. Seu sacrifício abrange uma esfera atemporal, mas nem todas as pessoas se importam com isso. Como diz ali no texto, levaram pecados de muitos. Ou seja, seu sacrifício é para todos e sobre todos, mas nem todos vão ser salvos. Por que isso? Porque nem todos creem, nem todos o conhecem, nem todos se arrependem de seus pecados e estão mais preocupados com o aqui e agora do que a salvação de sua alma. Em Cristo habita a plenitude, a perfeita e completa manifestação de Deus na figura humana. É por meio dele, somente por ele, é que obtemos a salvação. É por meio dele que somos perdoados e reconciliados com o Pai. É através do seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição que somos ligados ao Pai novamente. João 1, do 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, que em algumas traduções vai estar palavra, que essa palavra aqui significa movimento de Deus, esse movimento, esse agir de Deus na sua criação estava desde a eternidade. Porque o Verbo estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Se Deus, ele é o mesmo que cria todas as coisas, ele é eterno, perfeito e não precisa de nada nem ninguém, como Deus precisaria de Cristo para fazer alguma coisa, de Jesus para fazer alguma coisa? Porque Jesus é um com Deus, ele é Deus. Em João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Ou seja, a ira de Deus, esse afastamento de Deus, esse choque de Deus com o pecado, permanece sobre todo aquele que não crê. Porque Cristo, ele veio ao mundo em figura humana, corpórea, a pessoa do Filho. E existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas um único ser, um único Deus. E são a essência da divindade. Jesus Cristo não é só um profeta, não é só um líder religioso, não é um anjo ou um fantasma, ele é Deus. É um Filho de Deus manifesto em forma humana. Ele é eterno, ele é antes de todas as coisas. Quando a gente pensa em todas as coisas, a gente coloca numa linha cronológica e temporal, dentro do tempo. Deus está acima do tempo. Deus não pertence ao tempo, o tempo pertence a Deus. Deus é antes de todas as coisas. Sendo assim, ele é eterno. Ele é antes de tudo. Tudo subsiste nele. João, diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O tempo passou a existir depois de Jesus.
Jesus, ele é antes de tudo isso. Logo, quem é eterno é Deus. Logo, Jesus é Deus. Em Atos 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Sua ressurreição é o selo de aceitação, é a quitação da nossa dívida e o reconhecimento do Pai, que o Filho pagou a conta. Para nós é pela fé em Cristo. Nesse Cristo, nesse Jesus Cristo que a Bíblia nos apresenta. É nele que temos acesso ao Pai. É nele que podemos desfrutar dessa graça de Deus, expressa e manifestada na figura humana de Jesus Cristo. Essa fé na graça salvadora de Jesus Cristo está à disposição de todos que creem, independente do que você já tenha feito na vida, independente de quem tu seja, independente dos bens que tu tenhas, se tu é rico, se tu é pobre, se tu ajuda pessoas, se tu é um cara ruim, independente disso, ele morreu por ti. Morreu para que tu tenha vida, e vida com abundância, vida eterna. Que tu seja salvo, que tu seja reconciliado com o Pai, que se torne filho de Deus. É por ti que Jesus morreu, tá? E para isso, para nós, nos resta ter fé e crer. Nos basta crer, basta se arrepender de nossos pecados. Basta a gente ter essa consciência de quão pecador nós somos e quanto nós dependemos de Deus, quanto nós dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação e não de nós mesmos. A gente tem que nos arrepender de nossos pecados e ter fé em Jesus Cristo, fé que Ele pagou nossos pecados. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependa-se de seus maus caminhos, tenha fé em Jesus Cristo, creia nele. Creia nele como seu único e suficiente Salvador. Crer é um compromisso, crer é seguir, é viver para ele, é morrer para o pecado, é nascer de novo, é nascer para Cristo, não é ser mais uma criatura afastada de Deus, mas é morrer como criatura e passar da morte para a vida, é passar de criatura para filho, é se tornar filho de Deus, é se entregar e assumir essa nova identidade, esse novo papel, esse papel de filho, essa nova identidade de filho, mas não de um filho de qualquer pai, mas filho de Deus. O filho honra o pai o amou, o filho deve amar o pai. Quanto mais perto estivermos de Cristo, que nos resgatou, nos proporcionou essa paternidade de Deus, quanto mais íntimos nós estivermos de Jesus Cristo, quanto mais entregues no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus, mais estaremos íntimos do Pai. Mais estaremos íntimos do Pai. Porque aquele que nega o Filho, nega o Pai. Aquele que nega o Pai, nega o Filho. Estão juntos, é um só. Então é um só Deus. E Jesus Cristo é essa manifestação corpórea da divindade. Jesus Cristo diz que ninguém vem ao Pai. Por que vem ao Pai? Porque Ele é um com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é muito mais do que esse ser que talvez tenha sido apresentado para ti na escola, que a sociedade tem mostrado que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a manifestação do amor de Deus por nós. Ele é a plena revelação de Deus. Ele nos mostra a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é manifestada através de Jesus Cristo. Quando a gente nega Jesus Cristo, a gente está negando a sua justiça. E está querendo fazer justiça por conta própria. E querendo, nos sentando no banco de juiz.
e decretando que eu me aceito do jeito que eu sou, eu me julgo como eu quero, e dessa forma tu acaba trazendo a ira de Deus sobre ti, porque o juízo de Deus já foi pago com sangue, foi pago na cruz. Mas quando tu nega isso, tu não te arrepende dos teus pecados e tu nega essa justiça de Deus e diz, achando que pode fazer o que quer, porque não vai dar nada, tu tá julgando a ti mesmo e colocando o julgamento de Deus de lado. E muitos vão dizer que, mas Jesus é amor, Deus é amor, ele perdoa. Sim, ele perdoa, ele é amor. E esse amor dele foi manifestado em Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos acesso a esse amor verdadeiro que Deus nos apresentou. O amor de Deus foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, pois nele habita a plenitude da divindade. É nele que a gente tem essa plenitude do amor e da justiça de Deus. É através dele que nós somos justificados por Deus, por Pai. Através dele que nós fomos declarados justos para Deus. Quando tu aceitas Jesus Cristo na tua vida, no teu coração, tu te arrepende dos teus pecados e tu te entrega e te prostra diante de Deus. Quando Deus olha para ti, para ti que confessou Jesus Cristo, para ti que crê nele, para ti que tem fé, ele olha para ti e ele não vê mais seus pecados. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo que te salvou. Ele vê a pessoa de Jesus Cristo. E isso basta para a sua salvação. Isso basta. E isso gera em ti, gera como filho. Isso quer uma responsabilidade sobre ti, que é uma responsabilidade de seguir e obedecer seu Pai. Seguir Jesus Cristo, de crer nele, de buscar essa intimidade com Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos justificados por Deus e através de Jesus Cristo nós temos essa intimidade com o Pai. Espero que essa palavra possa ter tocado teu coração e tenha aberto teu entendimento para quem é Jesus Cristo, para quem é o Jesus Cristo que a Bíblia nos apresenta. O Jesus que a Bíblia nos apresenta não é o mesmo Jesus que o mundo te apresenta. O Jesus da Bíblia é o Jesus que salva, é o Jesus que liberta, é o Jesus que traz vida e vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e seja filho de Deus. Assume esse papel de filho, assume a oportunidade que Deus lhe deu. Amém.